chocada, sacudida, transbordante, sabe? Haverão grandes restituições, haverão grandes recomeços, haverão sonhos que estavam guardados e estagnados, que tentaram de alguma forma ter força e vigor na sua vida outrora, mas que eles agora virão com mais força, com mais intrepidez, com mais ousadia. E sabe, nós faremos isso debaixo de uma atmosfera e de uma influência diferente. Vai dar certo agora porque você vai considerar a palavra de Deus, amém? Se o pessoal da mesa precisar que eu pegue o outro microfone, tudo bem. Mas hoje eu preciso que fique um pouquinho mais alto, porque eu preciso falar um pouco mais baixo, amém? Então você está em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga assim comigo: Jesus Cristo teve um ministério excelente, se tornou o meu mediador. Agora eu quero que você pense comigo. Então ele teve um ministério excelente, e ele se tornou o seu mediador e lhe colocou em uma nova dispensação. Agora a dispensação da graça, a dispensação e o ministério do Espírito estão agora disponíveis para mim e para você. E ele nos coloca numa condição extremamente privilegiada, onde aquilo que já era bom, ter a graça, o favor de Deus, o Espírito que vinha sobre as pessoas, vai se tornar ainda muito maior, muito melhor e vai ser muito mais forte na igreja. Isso vai ser tão forte, a expectativa de Deus e de Cristo, para que essas promessas tenham força e vigor dentro de mim. É algo tão forte que você e eu não podemos desconsiderar o que está escrito em Efésios capítulo 1. Você pode abrir comigo? Efésios capítulo 1, versículo 22. A Bíblia diz que: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Então a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, ele tinha governo e domínio, e ele dizia, ele sabia disso, ele dava testemunho disso, ele dizia: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus sabia a autoridade do qual ele tinha sido revestido, e do qual ele também precisava andar e exercer. Porque não é só a autoridade, meu amado, que eu e você temos, é a autoridade que nós exercemos, é aquilo que somos. Não adianta você ter e não desfrutar. Você, na verdade, só vai ter regozijo e alegria com aquilo que você desfruta. Aquilo que você tem, na verdade, é responsabilidade e peso. Aquilo que você desfruta, não, é possessão. Então, vou lhe dar um exemplo muito simples. Se eu tiver 3 casas, eu vou ter 3 IPTU, 3 contas de água, 3 contas de luz para pagar. E se eu não permitir que o usufruto da casa seja exercido, aquelas casas para mim vão ser um peso, porque são só contas. Porque eu só moro em uma, posso visitar uma ou outra, uma vez ou outra. Aí agora imagine, eu tenho 3 casas, mas aí eu permito com que aquilo passe pelo usufruto, passe e se torne algo utilizável, algo fatídico, algo que está em movimento. Eu alugo. Aquilo que era um peso agora se torna para mim retorno. Por quê? Porque está em movimento, está sendo utilizado, um fim proveitoso está cumprindo. Ei, a Bíblia fala sobre fim proveitoso para mim e para você, onde as coisas e a nossa vida precisa ter. Então Jesus, ele tinha autoridade e tudo estava debaixo dos seus pés, mas não adiantava ele ter autoridade e ele não exercer autoridade. Então ele tinha autoridade, mas ele falava da autoridade que ele tinha. Ei, é um tempo também de nós recomeçarmos e retornarmos a falar daquilo que somos. Porque nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos fazer o que ela diz que nós podemos fazer. Mas se o que a Bíblia diz que você é não mover nem a sua boca, não vai mover o resto das coisas não. Então Jesus tanto era consciente da sua autoridade, que ele dizia: olha, a minha autoridade eu deixo, a minha autoridade eu dou, vá em meu nome, faça. Ele tinha consciência da autoridade dele, e ele era tão consciente da autoridade que, independente dele estar presente fisicamente, corporalmente ou não, ele sabia que aquela autoridade seria respeitada, porque tudo estava debaixo e sujeito aos seus pés. Mas olhe, o que Deus nos deu esse Salvador,
Deus nos deu esse Cristo, o Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E esse mesmo disse, eu deixo-vos a minha paz eu dou para você, não vou dar como o mundo dá, não se turbe o seu coração. Então, esse Deus cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de prestígio, disse, olha, eu vou fazer algo por você, eu vou lhe dar paz. E nós sabemos que a paz que nós vivemos hoje é irene, a ausência de conflitos. Meu amado, minha vida e a sua, nós não podemos permitir que conflitos se perpetuem. Conflitos precisam ser resolvidos, você precisa voltar a eles e dar solução para eles, é um tempo de retorno. Não é um tempo de se conformar com o mundo, com as pressões, do jeito que as coisas estão, não. É um tempo de se conformar à mente de Cristo, à imagem dele é que nós nos conformamos. Então, se existe conflito, precisa resolver. Se existe conflito, precisa enfrentar. Se existe conflito, precisa vencer em amor pela palavra, porque a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mas a sua fé não opera se não tiver em amor. Então você não vence conflitos gerando conflitos, você vence conflitos amando, você vence conflitos dando confiança, estabelecendo e reconectando a confiança dos relacionamentos que foram quebrados. Mas olha que coisa linda, promessas superiores que Deus tem para mim e para você, aí Ele nos deu quem? Nos deu Cristo. Mas a Bíblia diz que colocou Ele sobre cabeça de todas as coisas e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a quem tudo enche em todas as coisas. Ei, isso está na sua Bíblia? Você realmente tem consciência do que está na sua Bíblia precisa estar em seu coração? Porque a Bíblia diz que essa palavra, ela precisa estar na nossa boca e no nosso coração, porque é essa palavra que está na nossa boca e no nosso coração que, quando confessada, nos salva. A palavra tem que estar próxima de mim e você. E aí o que a Bíblia está nos dizendo? Ele é a plenitude, através da sua igreja, e através da sua igreja, que é a plenitude dele. Uau! Todas as coisas são preenchidas. Porque você não pode pensar em plenitude e pensar em escassez. A plenitude e a escassez são antagônicos, são opostos. E se eu estou em Cristo e eu sou nova criatura, então existe uma prosperidade, uma plenitude, uma virtude a ser vivida. Nós somos chamados para viver em cima das virtudes daquele que nos chamou. E uma das virtudes de Cristo é a ausência de conflito. Isso não quer dizer que Jesus não tinha lutas, que Jesus não tinha que enfrentar situações, mas dentro dele conflito zero. Dentro dele era um homem resoluto, que sabia para onde tinha que ir, até nos momentos mais difíceis. Deus, se você puder, afaste o cálice, mas olha, só se puder, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade mesmo. Isso não quer dizer que ele não tinha sentimento, que ele não tinha as emoções. Até a Bíblia diz que, pelo contrário, nós temos um sacerdote. Esse sacerdote, ele pode se compadecer de mim e de você, porque ele foi tentado nas mesmas coisas que você é tentado. Ele também teve que vencer as mesmas coisas que você precisa vencer. Agora, existe uma grande diferença, e isso precisa ser para a gente modelo e inspiração. A Bíblia diz que nele não se achou pecado, nele não se achou engano. A Bíblia diz que as pessoas viam a glória de Deus na vida dele, porque nele havia graça e havia verdade. João capítulo 1. Abra lá comigo. Hoje nós vamos fazer quase que uma escola dominical, meu amado. Vá pegando sua Bíblia e vá folheando. Eu quero ouvir os barulhos das páginas, né? Aleluia, Deus é bom. Pastor, eu estou clicando no meu celular, não tem problema. Hoje você está perdoado. Próxima vez traga o barulho das suas páginas. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 14, João capítulo 1: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então vamos lá, a glória de Deus é algo que pode ser visto. E elas viram a glória de Deus em Jesus como? Pela manifestação da graça e da verdade. Ele dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós como igreja, nós não estamos buscando ter coisas, nós somos aquilo que o mundo precisa, nós somos a resposta, nós não estamos buscando resposta porque somos.
A Bíblia, nós não estamos buscando plenitude, nós não estamos buscando, por quê? Porque nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas. Pastor, eu estou aqui porque eu quero viver uma vida próxima, eu quero viver uma vida plena. Não, ei, você está aqui porque você é próspero e porque você é pleno nele. E você vai aprender a como usar a prosperidade e a plenitude que ele lhe deu para interagir com a vida. É por isso que você está aqui. Mas você não está aqui para buscar algo que ele já lhe deu, o que ele já lhe deu, ele já lhe deu. Você agora só precisa aprender a ter sabedoria, discernimento e entendimento para ser o que a Bíblia diz que você é. Porque não é o fato de ter que vai mudar as circunstâncias, é o que você decide ser para o mundo que vai mudar as circunstâncias. E Jesus disse, então eu sou a verdade. Então, quando as pessoas viram ele, as pessoas viram o quê? Graça e verdade. Porque ele era a verdade, então quando as pessoas olham, o que é que as pessoas vão ver? Verdade. E quando elas viram a verdade, elas sabiam que não era uma verdade natural. Não era algo que pode ser produzido pela força de um braço de um homem. Era algo que vinha de uma força, de um vigor, de quem estava enriquecido da glória de Deus. E você está enriquecido da glória de Deus para a plenitude. Efésios capítulo 3. Vamos lá, cadê o barulho das folhinhas? Versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que segundo as riquezas da sua glória, então você percebe? Você foi enriquecido pela glória de Deus. Uau! Nós precisamos retornar a essas revelações, meu amado. Nós precisamos retornar a essas orações. Esse é um ano de retorno. Kenneth Hagin, você vai ver ele em quase todos os livros. E tudo que nós estamos fazendo para esse ministério, existe um pouco do legado daquilo que ele nos instruiu. E ele muitas vezes dizendo que nós precisávamos como igreja e como pessoa pegar Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3. E nós devíamos fazer essas orações. E sabe, meu amado, é tempo de olhar para essas orações de novo e entender que agora há uma glória maior, há uma bênção com uma medida nova proposta para mim e para você em cima dessas mesmas coisas. E uma das coisas é a riqueza da glória. Não é uma glória pobre, não é algo pequeno, escasso, algo que acontece uma vez ou outra. Não, a Bíblia diz as riquezas da glória. Paulo orava, e eu oro por você hoje, nessa noite, e ministro pela sua vida esta noite, que a glória de Deus sobre a sua vida não vai ser algo pobre, escasso, que vai ser visto só de quem chegar perto, não, meu amado. A glória de Deus tem que ser na sua vida como uma visão, e a Bíblia diz que visão se escreve para quem que passa de longe e esteja correndo. Você é carta escrita por Deus. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas por Deus, não com tinta, mas sabe, foi o sangue de Jesus que riscou e lavou a minha vida e me fez diferente. Existe uma aliança superior para viver, sabe? É um estilo de vida diferente, superior mesmo. A gente vai lá na África, vê pastor Cris, Eliezer esteve lá também, e uma das coisas que Eliezer falou quando viu aquele homem, ele olhou para o pessoal que estava lá perto para a gente e disse, rapaz, vocês perceberam? Eu acho que hoje eu vi Jesus andando, eu acho que quando Jesus andava, devia andar igual aquele homem, porque se você vê, ele anda, meu amado, ele anda. Tem gente que tenta e tem gente que anda, ele anda. Sabe, meu amado? Quando você vê aquele homem de Deus se movendo e andando, até pelo andar, você diz, rapaz, é o cara. Por quê, meu amado? Plenitude. As pessoas precisam ver na expressão do meu rosto e no seu. Agora, meu amigo, você está com uma fenda do tamanho do mundo da testa, cheio de estresse e de preocupação. E não é o botox que tem que resolver, é o ha. É a alegria do Senhor, é a sua força. Porque a Bíblia diz, meu amado, e ensina que a alegria, ela traz isso mesmo, formosura para o meio do seu rosto. Mas pastor, eu posso usar o auxílio do botox? Aí é com você e com Deus. Mas preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Você entende? As pessoas precisam olhar para mim e para você, e a Bíblia diz que o ministério de Moisés, mesmo sendo de morte e de condenação, foi revestido de glória, ao ponto do rosto dele resplandecer essa glória. E aí a Bíblia diz, quanto maior glória, não terá o ministério do Espírito, que é o nosso ministério. Uau! E sabe o que isso quer dizer, meu amado? O meu rosto e o seu tem que falar.
As nossas mãos precisam falar, elas precisam comunicar o favor e a graça de Deus. Eu e você precisamos andar conscientes que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, e Cristo está em nós. Então existe uma esperança no nosso caminhar, é a esperança da glória. Eu caminho com expectativa, a glória de Deus está diante de mim, eu tenho expectativa de me encontrar com ela. Uou! Isso não é soberba, isso é fé. Isso não é altivez, isso é estar submisso à palavra de Deus. Agora eu preciso de um homem forte, um caba forte mesmo aqui. Quem se acha forte, fique de pé. Pronto. É o senhor mesmo, vem cá. A Bíblia diz... A Bíblia tem no Antigo Testamento a palavra Baraque, que é muito lindo ver a expressão dela. E eu não consigo descrever essa palavra sem imagem. Porque eu acho que é uma palavra, segura aí, viu? Vamos lá. Eu acho que é uma imagem extraordinária. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem e disse, rapaz, é para você ser fecundo mesmo, é para você multiplicar, é para encher as coisas, é para sujeitar. Rapaz, quando Deus fez a gente, Ele pensou em coisa grande. Tanto que a avaliação do primeiro ao sexto dia, até o homem ser feito e viu Deus que está bom, viu Deus que está bom. Depois Deus olha para tudo, não só para o homem, mas porque o homem estava agora presente, como ele, com a natureza dele, ele olha para tudo, porque tem uns pregadores dizendo que Deus olhou para o homem e disse que era muito bom, não é isso que está escrito. A Bíblia diz que ele olhou para toda a criação, porque você sem aquilo que Deus criou para você não seria nada, não faria sentido. Aí vamos lá. Aí quando ele olha para tudo, aí a Bíblia diz, muito bom. O que é que o muito bom é diferente do bom? Porque muito é advérbio de intensidade. Isso quer dizer, eu e você somos a expectativa de Deus acerca das coisas para que elas se tornem intensas. Uau! Intensas no quê? No dar fruto, no fecundar, no multiplicar. Deus quer ver a gente ser intenso nessas coisas. Você entende? Quando Deus pensou em plantar e fecundar, Ele pensou no homem, porque o homem poderia dar intensidade a isso. Ei, meu amado, não deixe a sua vida ser morna. Sabe, a Bíblia diz que Deus quer quente mesmo. O morno da terra ser de vômito. Crente tem que ser do fogo, tá entendendo? E lá fora tem que ser produtivo. Tem que bater meta, tem que superar a meta, tem que fazer melhor. Uou! Mas preste atenção aí, a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse, dê fruto, rapaz. Então, o frutificar, o fazer as coisas bem e dar certo, está debaixo de uma bênção. Mas se você for estudar essa palavra, frutificar, pastor, você vai botar seu braço. Agora deixe ele bem firme e bem duro. Se eu quiser entrar, o senhor não deixe, não tire ele da posição, não. Me segura. Aleluia. A sorte dele é que a gente não tem nada para tratar, está tudo em ordem. Aí vamos lá, só para você entender. Aí a Bíblia diz que Deus os abençoou. Aí esse verbo Baraque, ele tem algo extraordinário. Porque esse verbo, ele fala sobre abençoar, sobre fazer bendito, sobre uma capacitação, uma habilitação para coisas. Mas esse verbo também significa se ajoelhar, se dobrar e adorar. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Se Deus disser para você, ei, rapaz, venha para a vida que eu lhe chamei, venha para a vida de intensidade, frutífera, multiplicando, sujeitando as coisas, para exercer o domínio que eu lhe dei, e você é certo, pai, estou indo. Se você disser, estou indo, sabe? Mas você não fizer isso da forma correta, não vai funcionar. A Bíblia diz, meu amado, que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo desgosto. Então, se você quer que as coisas funcionem sem sofrência, como a gente diz lá no Nordeste, a gente fala sofrência. Sofrência é uma linguagem minha com meus amigos. Se você não quiser viver na sofrência, não quiser sofrer para poder adquirir, ter, realizar e conquistar, você precisa entender que você precisa estar debaixo da bênção. E a Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida sobre os seus filhos. E que Ele é um Deus abençoador. Mas sabe, às vezes nós estamos querendo ir ao Pai, mas não estamos reconhecendo o Pai. Sabe, não existe como você falar de bênção de Deus somente com uma frase ou com ela é uma expressão de vida.
A bênção de Deus é uma expressão de quem se dobra e o adora, e de um Deus que provê. Na nossa expressão de se prostrar e adorar, vem uma provisão da parte de Deus. E sabe, meu amado, as pessoas tinham isso como algo tão importante, que a bênção era transmitida exatamente dessa forma. Havia um toque, um passar das mãos. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, Jacó sendo abençoado pelo seu pai. Você vai ver na Bíblia as gerações se passando e sempre havia um toque. E nesse toque, meu amado, você pode estar certo. O filho chegava e falava assim: ei pai, tu está indo, muito obrigado, beijinho por tudo que o Senhor deixou para mim, agora manda a bênção. Ney, não era assim. Isso precisa ser reverente. E hoje eu estou aqui para falar para você do ministério do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o sacrifício e o preço que Ele pagou na cruz, nós não estaríamos nem conjecturando acerca disso tudo que está nos alegrando. Você olha para Salomão e você vê um reino que não precisou de guerras, que não precisou de vencer as batalhas para ser um rei próspero e para governar as coisas, que administrou com sabedoria as coisas do reino de Deus, de uma forma pacífica, e um homem extraordinário. Aí a gente olha para Salomão, tem toda aquela imagem, mas deixa eu só lhe dizer uma coisa: o sangue que estava sobre as vestes de Davi, e as guerras que Davi conquistou, foi de onde vieram os despojos e os tesouros que deu a tranquilidade e a estabilidade de Salomão. Nós como igreja, nós somos mais ou menos o Salomão de Jesus. Tanto que quando a Bíblia vai falar acerca de plenitude, a Bíblia diz: nem Salomão em toda a sua plenitude. O pastor brinca muito com isso aqui também, dizendo que nem Salomão em toda a sua plenitude. Mas vamos voltar e vamos retornar a essa brincadeira que nós temos aqui entre nós, mas agora vamos olhar isso de uma forma séria. Existia uma plenitude verdadeiramente na vida de Salomão. Havia ausência de conflitos, ausência de guerra. Davi tinha reunido as 12 tribos, tinha pacificado as 12 tribos. E agora ele vem para exercer e Deus se coloca dentro dele e diz: o que é que você quer? E ele diz: não, pai, eu quero governar o teu povo bem, quero fazer as coisas direito. E diz: por que você não me pediu morte de inimigo? Por que você não me pediu riquezas e bens? Eu vou lhe dar. Seus inimigos não vão conseguir fazer nada. Você vai ter bens e riquezas e você vai ter sabedoria para conduzir o povo e as pessoas. Mas olha, preste atenção. E ele entra num reino de plenitude. Mas por quê? Porque antes disso, alguém tinha com suas riquezas pessoais levantado todos os recursos necessários ao ponto de dizer para o povo: não precisa mandar mais nada não, porque eu já levantei o que precisava aqui. Aleluia. Você já imaginou isso? E Davi deixa toda a estrutura pronta, mas Deus diz para Davi: ei, olha, mas tem sangue em suas mãos. Sabe, existe um contexto, não é você que vai edificar essas coisas, é Salomão que vai edificar isso. Nós olhamos, por exemplo, para Moisés, e depois de Moisés nós vemos, por exemplo, Josué. E quando nós estamos falando, meu amor, de novos ciclos, de retorno, de coisas que acontecem novamente, você vai ver as mesmas bênçãos sendo aplicadas. E as coisas acontecendo novamente. Então você vê agora Moisés, porque é hebreu, ele passa pelas águas de pé enxuto, um milagre da parte de Deus, os ventos. E aí o Deus que usa Moisés para tirar o povo da escravidão e para tirar o povo daquela situação de sujeição e para trazer libertação, aí agora ele está numa porção dobrada usando Josué. Agora não é mais para tirar da escravidão, agora não é mais para vencer o cativo, não. Agora é para fazer entrar na plenitude, agora é para fazer entrar na terra da promessa. Ei, deixa eu só lhe dizer algo. E o Espírito Santo está em você, e Ele habita em você. E assim como foi com Josué, Ele está para fazer você entender a plenitude que Deus lhe deu, a plenitude que Cristo conquistou. Cristo pagou um preço altíssimo para que você tivesse vida e vida em abundância. A Bíblia diz: eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele dizia: eu vim para dar vida e vida em abundância. E o Espírito Santo está em você, disponível para fazer com que você entre na terra da promessa, para que você também vença aquilo que é necessário para viver as promessas de Deus. E por isso existe um texto que diz: a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira.
E sabe o que é que eu acho bom de estar vivendo agora nessa dispensação? Eu não preciso esperar o pastor Janduí partir, eu não preciso esperar Isabel partir para poder ver outra grande mulher de oração. Não, meu amado. Agora o ministério do Espírito Santo e a lei do Espírito da vida, ele vai produzindo e se multiplicando, e nós não precisamos mais ver os legados irem. Nós podemos nos associar e podemos construir juntos um grande legado. E podemos ver a bênção e o ciclo dela se repetindo, porque é com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo. Então Deus não precisa mais que ninguém passe para fazer algo novo com outra pessoa. Ele está fazendo algo novo na minha e na sua vida todos os dias. E o que é que você está esperando? Se você for estudar a sua Bíblia, como eu, você vai ter que considerar algumas coisas. E eu chamo você a considerar essas coisas hoje. Eu não vou conseguir passar para você esse vídeo. O vídeo está fácil aí, Ravi. Ele é bem curto. Então passa esse vídeo. E enquanto isso, você abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Pode passar o vídeo, pessoal. Eu quero que você veja a importância da palavra de Deus, porque hoje o retorno é para a palavra. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday. That's pastor saying you open your Bible, we hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the Bible. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Você pode entender a importância disso, meu amado? E aí agora eu vou voltar para o texto que o pastor já leu. E que não vai ser mais uma novidade para mim e para você. Mas em Josué capítulo 1 diz: Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Aleluia! Graças a Deus não precisamos esperar mais a morte de ninguém para entrar na promessa. Jesus já morreu, já ressuscitou e já venceu tudo o que precisava. E diz: tudo que você pisar a planta do seu pé, vos tenho dado, como eu prometi a quem? A Moisés. Ei, meu amado, você precisa entender o que está acontecendo em nossa igreja nesse tempo.
Existem promessas que foram dadas a Cristo que estão se cumprindo em nossa vida. Promessas que Deus deu e profecias a Kenneth Hagin que estão se cumprindo em nosso ministério. Promessas que Deus deu ao apóstolo Bud que estão se cumprindo em minha vida hoje, estão cumprindo no meu ministério. Por exemplo, ele disse que essa fase do ministério do Verbo da Vida seria uma fase abundante em curas. Eu tenho visto curas através da minha vida como eu nunca tinha visto antes. E sabe, meu amado, existem promessas, existem profecias que também foram dadas ao pastor Janduí e Eliane, que também estão se cumprindo na minha vida de uma forma radical e abundante. Por quê? Porque agora nós não precisamos mais ver as pessoas morrerem para ver isso acontecer. Não, a morte que era necessária era de Cristo. E como igreja nós vamos alimentando esse relacionamento, essa vida, e essas profecias vão se levantando dentro de nós. A vontade de Deus vai ficando mais clara e elas vão retornando em bênção maior, com novidade de vida, com algo novo, com algo intrépido. Sabe, meu amado, existe todo um legado que construiu esse espaço, essas cadeiras que você está vivendo. Existem profecias que estão sendo faladas e repetidas, e existe uma unção e uma porção dobrada para viver cada uma delas. Essa é a década da grande colheita. Sabe, o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e aos nossos filhos. Com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança. Sabe, meu amado, existem palavras que foram liberadas para mim e para você, mas nós precisamos atentar para ela. Você ver o que esse vídeo diz, você ver uma vez por semana vai fazer você ser negligente. Você vai sair daqui, você vai conhecer as profecias, mas não vai viver. Você precisa meditar nisso, é o que a palavra nos ensina. E ele diz, olha, a partir da segunda vez, você também ainda se torna um pouco negligente. Da terceira começa a acontecer, mas se você se dedicar pelo menos 4 vezes por semana, as palavras e as profecias que você tem recebido, se você parar para meditar nisso e dizer, Deus, como é que isso vai ser na minha vida? Como isso vai se aplicar a mim? Como aquilo que eu ouvi esse domingo na igreja, como eu posso colocar em prática hoje mesmo no meu dia? Meu amado, se você continuar meditando nessas coisas, um poder vai lhe suprir, um poder vai pegar você e vai lhe levar para um novo estágio. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser operosos praticantes, não ouvintes negligentes. E para não ser negligente, você precisa ter contato de dia e de noite, precisa ser constante. Não é só ouvir o que sai desse púlpito, você precisa replicar em sua vida. Precisa ter vida devocional. E aí a Bíblia diz, olha, aquilo que eu prometi a vocês, desde do Líbano ao Eufrates, aí versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ei, existem promessas da Bíblia que diz que do mesmo jeito que Deus foi com Jesus, agora Ele é conosco. Com Jesus Ele era Pai, Ele é o nosso Pai. Com Jesus a mão dele estava estendida e Ele dava testemunho. A Bíblia diz que a mão dele está estendida quando intrepidez e ousadia está na minha vida e na sua presente. E Ele dá testemunho de mim e de você também. Ei, meu amado, com Jesus Ele mandou o Espírito lá do alto e o capacitou e revestiu de poder. Você também recebeu o Espírito do alto e o revestimento de poder. Assim como foi com Cristo, assim como tem sido com Janduí, assim como foi com Bud, assim como foi com Kenneth Hagin, assim como foi com os heróis da fé, vai ser comigo, vai ser com você, meu amado. Mas nós precisamos entender a obrigação que está no prover dessa bênção. A bênção está lá, mas lembra, se você não se dobrar e não se sujeitar a ela, e não reconhecer ela, e não entrar do jeito certo, você vai ter problema. Porque sabe o que a Bíblia diz? Não é a bênção que faz prosperar o seu caminho, é você que faz. Ela só prospera e ela só alcança o seu fim quando você começa a interagir com ela. Através da palavra. Então não é somente ter alguém que impôs as mãos sobre mim e que disse que eu seria um grande homem de Deus que vai me fazer um grande homem de Deus. Eu preciso acreditar nisso de todo o meu coração e fazer aquilo que todo homem de Deus faz. Se eu sou de Deus, eu tenho Deus comigo o tempo todo. E eu busco Deus de todo o meu coração. Se eu sou dele, eu sou dele. O colocar as mãos pode despertar a semente que está dentro, mas o se dobrar vai fazer com que a bênção seja ativada. Uau! E sabe o que é que a Bíblia diz? Ser forte e corajoso,
porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi aos meus pais. Ei, preste atenção na expectativa de Deus. A Bíblia diz que nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas. Existem muitas coisas que eu acredito que Deus está olhando para a gente com expectativa que a gente faça cumprir a palavra dele para que as pessoas saibam que ele é Deus. E a gente está esperando que Deus faça. Ele não está dizendo aqui porque eu vou fazer o povo herdar. Ele está dizendo para Josué: ei Josué, tu vai fazer essa galera entrar. E tu tem que ter força, coragem. E para não se perder, ele diz: ser forte e corajoso para ter cuidados de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, nós somos a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então existe plenitude disponível para a igreja, suprimento abundante. Então a Bíblia diz que a Bíblia diz que diga ao enfermo sou curado, diga ao fraco eu sou forte, não é isso? Diga ao pobre rico sou. Então a igreja é o lugar de promoção, mudança de realidade, de mudança de vida para todas as pessoas. Mas a Bíblia está dizendo isso, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo: ei, eu fiz você essa plenitude. Eu tenho expectativa que você faça isso e realize essas coisas na vida de alguém. Sabe como é que eu vou trabalhar as mentes da pessoa? Porque a Bíblia diz que o homem, assim como o homem pensa, ele é. Sabe quando as pessoas vão mudar a forma de pensar? Quando elas lhe ouvirem. Quando ouvirem a minha palavra através de você. Eu dou a minha palavra para você, você fala a minha palavra e as pessoas são mudadas. Porque as palavras que nós falamos são espírito e vida. Elas transformam vida mesmo. Mas isso não vai acontecer se você ficar de boca fechada. Então preste atenção, porque o povo tinha uma expectativa que Deus colocasse eles na terra da promessa. E Deus pegou e usou o povo para fazer acontecer. Porque Josué era tão povo quanto todos os outros. Quantas vezes Deus tem levantado esse casal para fazer acontecer coisas em mim, em sua vida? Mas será que nós estamos dando o respaldo que Josué teve? Se você for ver no final, no versículo 17 ele diz assim: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Não seja o Senhor teu Deus contigo, seja só o Senhor teu Deus contigo como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, todo quanto lhe ordenares será morto. Somente ser forte e corajoso. Sabe o que é que eles estão dizendo? Deus não disse para você: seja forte e corajoso. A gente tem que olhar para o pastor e dizer: pastor, o senhor está dizendo que o senhor é profeta, o senhor é profeta, o senhor é profeta. Então tá bom. O senhor é profeta, então eu recebo a profecia. E a Bíblia diz que crede no Senhor teu Deus estareis seguros, e crede nos seus profetas, então prosperareis. Então o Senhor vai falar e eu vou prosperar. E eu vou logo dizer uma coisa para o Senhor: e se alguma coisa ao meu redor quiser ir contra a profecia que o Senhor está falando, eu vou falar brabo e vou dizer: olha, meu pastor me ensinou e é para ser assim. Então quando as circunstâncias vierem, você vai dizer: eu tenho uma palavra e eu tenho um homem de Deus. E eu vivo debaixo de um legado de oração e de jejum. Agora preste atenção, meu amado, se você não meditar nas promessas que você está recebendo desse púlpito, quando as circunstâncias vierem, você não vai nem lembrar delas. Vamos voltar ao que eu já falei aqui. Qual é a palavra que traz salvação? Ao que a Bíblia diz, aqui está no nosso coração e na nossa boca. E como é que vai para o coração e para a boca? Você viu aqui o vídeo? Uma estatística com mais de 40 mil pessoas, a pesquisa está no coração e na sua boca, se você pensar nisso pelo menos 4 vezes por semana. Se você vir aqui e ouvir uma vez só e for embora, vai ser bom, porque vai dar um norte para você de que existe uma coisa diferente que você pode viver. E você um dia vai poder se lembrar de que algo diferente pode ser vivido. Mas se você quiser viver, você não pode ficar só com essa lembrança de um dia, você tem que meditar de dia e de noite. Versículo 8, não cesses de falar do livro dessa lei. Uau! Ei, presta atenção. Muitas vezes parece que o nosso meditar vai vir daquilo que os outros falam. Eu conheço muita gente aqui na igreja que eu acho que escuta mais pregação do que eu e muito. Mas nos momentos de conflito da vida, quando eu vou tentar extrair algo dentro delas, parece que aquele monte de pregação se esvaiu. E nós precisamos entender que a Bíblia diz assim: não cesses de falar desse livro da lei.
Às vezes parece porque eu ouvi alguém falar, vai funcionar para mim. Não, vai funcionar quando você botar em prática. E a Bíblia diz que você precisa meditar de dia e de noite, conforme tudo que está escrito. Então você fala o que está escrito e medita no que você está ouvindo, que quem está falando? Você. Meu amado, ouvir ministração é muito bom. Ter referências ministeriais é muito bom. Eu tenho várias, tenho homens de Deus que eu escuto mesmo para aprender deles. E faço isso com toda a humildade que está disposta para mim em meu coração. Mas deixa eu só lhe dizer uma coisa, eu entendi que salvação é da palavra que está no meu coração e que eu coloco e dou movimento através da minha boca. E eu entendi que a minha meditação, o meu conhecimento pode vir daquilo que as pessoas me ensinam, mas a minha meditação tem que vir daquilo que está em meu coração e que eu falo da minha boca, da palavra de Deus. Deus sempre vai trazer algo para a minha boca e para o meu coração se eu considerar a presença dEle, se eu considerar a palavra dEle, e se eu me agarrar a isso, e salvação vai estar proposta para mim. E aí nós precisamos de homens e mulheres de Deus com inspiração que tragam palavras, mas a meditação, o ouvir e ouvir essa palavra, para que fé seja ativada, depende de uma atitude minha e sua. A Bíblia diz que fé vem pelo... Só isso? Então vamos dizer tudo. Fé vem pelo... Espera aí, está meio dividido. Tem gente que está dizendo que fé vem pelo ouvir a palavra, e tem gente que está dizendo que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É o quê? É ouvir ou ouvir e ouvir? Então precisa ouvir mais de uma vez. Uau! Você escuta da boca do homem de Deus a palavra, mas depois você precisa meditar nela e falar com a sua própria boca. Porque a Bíblia diz que o testemunho de Jesus era verdadeiro porque ele também testificava acerca de si mesmo e o Pai testificava dele. Não é só a boca do homem de Deus lhe dando o testemunho do que Deus quer na sua vida que vai transformar as circunstâncias da sua vida. Você precisa crer quando você estiver diante das circunstâncias. E com a sua boca você precisa falar. Existe algo da parte de Deus. Deixa eu só lhe dizer algo, meu amado. Pare de buscar plenitude. Pare de buscar satisfação. Pare de buscar alegria, porque a Bíblia diz que ela é o fruto do seu espírito. A Bíblia diz que a plenitude é aquilo que ele toma através do Espírito Santo, ou aquilo que ele lhe fez quando lhe fez igreja. Como igreja somos plenitude. Individualmente a Bíblia diz que quando estamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo, que excede o entendimento, quando nós firmamos o nosso pé nesse amor mesmo, a Bíblia diz que nós somos tomados para a plenitude de Deus. Então sabe, meu amado, a plenitude não é algo que você vai alcançar porque você buscou, é algo que lhe toma porque você creu. A plenitude não é algo que vai vir do mérito do meu e do seu trabalho. É algo que vem por causa da graça e do favor disponível de Deus para mim e para você. Então, meu amado, quando nós estamos falando que esse é um tempo de retorno e de recomeço, um tempo de bênçãos dobradas, de coisas que vão voltar com mais força e com mais vigor para serem novamente vividas por mim e por você, não pense que é o que você vai fazer, mas não deixe de meditar naquilo que Deus vai fazer. Eu não estou aqui dizendo para você confiar no seu braço, ou na força dos seus cavalos, ou na sua atitude. Não é a sua atitude, mas é você pensar e conjecturar na atitude dele. É saber que alguém trouxe um sacrifício, alguém pagou o preço, alguém teve que pegar a espada e lutar por mim e por você, teve que derramar o seu próprio sangue. Alguém precisou fazer tudo isso, mas existe uma administração minha e sua. Assim como Moisés pagou um alto preço para tirar eles da escravidão, Josué também precisou pagar o preço para também administrar as coisas para entrar na promessa. Assim como Deus foi com Davi, e Davi teve que pagar também o preço de pegar a espada, de enfrentar as lutas e de vencer as guerras, Josué, mesmo estando numa aliança superior, em um momento melhor, Salomão, ele também precisou de sabedoria de Deus, ele também precisou ser instruído por ele, na assistência do Espírito para ser quem Deus o chamou para fazer. Sabe, meu amado, é um equilíbrio, é
aquilo que Deus está fazendo através de pessoas para mim e para você, mas é também a nossa atitude de quem recebe, de quem se posiciona e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer, e o Senhor vai nos aumentar, amém? Cada vez mais a nós e os nossos filhos. Então pegue sua Bíblia e levante a sua Bíblia comigo e diga isso hoje de uma forma diferente. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e o Senhor nos aumentará cada vez mais, a nós e aos nossos filhos, e com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança. Ele enviou a sua palavra, Ele nos sarou, Ele nos livrou de todo o processo da morte. Por isso não temerei, não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus, porque Ele é a minha força, porque Ele é a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça os meus caminhos, e todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. Aleluia! Sabe, meu amado, não se envergonhe de ter as mesmas coisas, de viver e de falar as mesmas coisas que os homens de Deus que me inspiraram falaram, e de fazer aquilo que eles fazem. A Bíblia diz que somos imitadores daqueles que pela fé alcançam bom testemunho. Se o testemunho é bom, faça. Sabe, meu amado, Josué, quando foi atravessar aquele rio, ele pegou a mesma arca de Moisés. Naquela mesma arca também tinha os mesmos pães do jeito que tinha que ter, consagrado. Naquela arca também havia lá o bordão de Arão, o mesmo bordão. Ele não procurou fazer uma arca nova para dizer agora é um novo tempo, agora é comigo, não. Ele continuou com a arca da aliança, a arca do testemunho de Deus. O mesmo testemunho de Deus sobre a vida de Moisés, ele sabia que agora ia operar na vida dele. E esse testemunho, ele era suficiente agora para viver coisas novas. Por exemplo, diferente de Moisés, quando ele atravessa o rio, ele diz: volta lá, pega as pedras e monta um altar. Moisés não tinha edificado um altar a Deus com as pedras da travessia, Josué fez. Coisas novas vão vir, por quê? Porque é um tempo de dobro, é um tempo de aumento, é um tempo de coisas novas acontecerem mesmo na minha e na sua vida. Mas nós vamos viver o novo, considerando e alimentando aquilo que nos trouxe até aqui. Porque a Bíblia diz que nós, quando chegarmos nas boas casas, nas boas cidades, que vivemos de coisas que nós nem mesmo nos esforçamos para construir, não nos esqueçamos do Deus que nos levou até lá. E você não se esquece quando você honra esse casal, quando você honra o nosso ministério, quando você honra Paulo, quando você honra Cristo, quando você honra Moisés. Porque nós até hoje somos herdeiros e co-herdeiros das promessas de Deus através da vida de Abraão. Mas não tem como você herdar a promessa e herdar aquilo que Deus fez em Abraão se você não herdar o legado, se você não honrar o legado. A honra é a porta, é a chave que abre esses tesouros escondidos da parte de Deus para mim e para você. Para que aquilo que eu e você conheçamos também seja vida e seja vital em mim e você, que opere e que realize maravilhas. Sabe, meu amado, Deus quer encher você. Deus quer encher você. Nós vamos adorar Ele um pouco mais. Eu vou pedir ao pastor um pouquinho de paciência. Vamos adorar um pouco a Deus.